favor? Só projetar ali. Aí eu... Ah. Já está aí na tela a projeção. Eu não sei se mudou alguma coisa de formato. Irmãos, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Desde o começo do ano que o tio e a tia tinham me convidado e aí eu tinha dito para eles que precisava esperar um melhor momento, que eu estava ali também numa adaptação. E aí quando esse momento veio, a gente conseguiu combinar para hoje. Então eu agradeço pelo convite aí, pela oportunidade. A Rebeca também viria com a Helena, mas ontem foi culto de aniversário lá na igreja e acabou que estendeu ali o horário e elas não aguentaram, principalmente por causa da Helena, né, acordar tão cedo ali para vir. Então fica também um agradecimento por elas. Tá, só dá um F5 aí, por favor, que daí eu acho que eu já consigo mudar. Tá ótimo. Obrigado. Então é isso. Nós estamos ali, eu moro ali em Itaúna, né? E a gente está ali pertinho da comunidade Carisma, é lá onde nós estamos, desde o começo do ano passado. E tem sido ali para nós um tempo também importante, assim como foi aqui também, né? São alguns ciclos aí. Eu passei, acho que 17 anos na IP de Helena Maria, aí depois, dali para frente, foi toda a história aqui. E nós somos gratos a Deus por tudo isso. Essa é o nosso sentimento, um sentimento de gratidão por tudo, tá? Então, é isso que nós queremos transmitir. Desde o começo do ano, esse era o tema. Eu sei que a aula da escola dominical, dia da escola dominical, né? Mas é mais um tema que a gente pode aprender na escola dominical, né? Que a gente pode discutir a respeito. Então eu queria te convidar, a gente já fez uma oração, mas eu queria te convidar mais uma vez aí no seu lugar agora a fazer também uma oração, pedir para Deus te abençoar, falar para você também o seu coração. Eu também vou pedir aqui, a gente vai fazer uma oração novamente, para que Deus nos oriente em relação a essa parte financeira que é algo muito importante também na nossa vida como cristãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Deus porque temos esse privilégio nessa manhã, Pai, de nos encontrarmos aqui, de nos reunirmos e de ouvirmos, ó Pai, aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações, aquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós e aquilo que pode nos ajudar, ó Pai, pode nos direcionar na nossa caminhada cristã, Pai. Fica, Senhor, conosco, nos abençoe, nos dá instrução, ó Deus, e nos ajude a compreender, ó Pai, conforme a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e já agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, esse é o tema, princípios para uma vida financeira equilibrada. Eu talvez começaria dizendo o que a gente não vai falar aqui, tá? Não é ideia aqui falar de técnicas ou práticas para nós enriquecermos, nos tornarmos ricos. Até porque eu nem tenho essa experiência. Seria muito estranho, né, a gente falar de riquezas e falando financeiramente, né? Mas é buscar o equilíbrio. Acho que essa é uma palavra que deve ser bastante presente aí. Também não vamos aqui ficar dando dicas de investimento. Não estamos aqui para dicas de investimento. Não é isso. A gente vai ver que já é algo mais profundo do que simplesmente a questão financeira. E assim, né? Isso tudo vai ser baseado na Bíblia. Acho que é o principal aí do que a gente quer falar, tá? Então, não vamos tender aí a outros lados aí desse tema. Mas para começar, o que são princípios? Já que vamos falar de princípios para uma vida financeira
equilibrada. O que seriam princípios? Começo? O que mais? Dá conotação para início, né? Dá conotação para início. O que mais? Métodos, né? Métodos. O que mais? A gente fala tanto dos princípios bíblicos, né? Valores, princípios da palavra de Deus. Vamos lá. Se a gente for olhar lá no dicionário mesmo, uma das definições é essa: aquilo que serve de base para algumas coisas. Então, princípio é algo que serve de base. Ele não é muitas vezes em si a efetivação exatamente de algo, mas é um princípio que, se a gente segue, ele é uma base para a gente alcançar algo, né? Então, quando a gente fala ali que temos princípios bíblicos, é porque temos uma base que nos serve. Como é o dicionário, ele é genérico, né? Mas os princípios bíblicos nós sabemos, é uma base que nos ajuda na nossa caminhada cristã. Então, fazendo um paralelo aí para isso tudo. Vamos abrir o texto base aqui. É um texto muito conhecido, irmãos. Não tem como fugir. É difícil às vezes fugir desse texto para falar desse tema que a gente vai abordar. Os irmãos que quiserem depois podem fazer a leitura completa. Lucas 14, do 28 ao 30. Se alguém quiser ler, fique à vontade para fazermos algo mais dinâmico aí. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver deposto os alicerces, e não a podemos acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Texto bastante conhecido. E sabe quem disse esse texto? Alguém faz ideia quem estava falando sobre esse texto aí? Jesus. O próprio Jesus. Nas Bíblias mais antigas muda até a cor, né, da letra. Tem umas novas também, e no celular muda também, né? Está em vermelho aí. Se está em vermelho, quem falou foi Jesus. Então Jesus falou também sobre planejamento, também falou ali sobre a questão do dinheiro e sobre a preocupação quando a gente quer fazer algo, para a gente entender se dá ou não dá para fazer, né? Claro que a parábola aborda inclusive mais coisas aí. Mas por que ele é o texto base? Porque é em cima dele que a gente vai refletir algumas coisas em relação à nossa vida financeira. Para seguirmos, vamos, desde o começo aqui, combinar algumas coisas. Ainda não são os princípios, mas vamos combinar algumas coisas aqui, né? Vamos falar sobre a raiz de todos os males. Porque muitas vezes existe uma interpretação de que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? É isso? O dinheiro é a raiz de todos os males? O dinheiro é bênção. Dinheiro é bênção? A Bíblia que eu tenho, não sei se a de vocês está numa versão diferente, a minha está assim. 1 Timóteo 6,10 diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, num texto muito simples, com várias explicações ali para a gente a respeito desse tema, né? Então, qual é o mal? O amor ao dinheiro. É o dinheiro que nos serve. Agora, quando a gente começa a servir ao dinheiro, né? Aí a gente reverteu ali para esse amor a ele, né? Então eu vivo em função do dinheiro. Eu converso em função do dinheiro. Meu dia a dia é falar do dinheiro. A boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então se a gente está o tempo todo dinheiro, é porque ele está ocupando algum espaço ali na nossa vida maior do que deveria. Virou um ídolo, né? E aí é um grande problema. E aí a Bíblia diz que inclusive algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, né? Cobiçar, desejar tanto assim aquilo que entra até tem uma linha sutil, né, entre a cobiça e a inveja, mas entre querer o que é do outro, entre
olhar o que é do outro e hoje acho que a gente tem, não que não houvesse antes, eu não gosto muito dessa ideia de que, porque antigamente é que era bom, agora é que tá ruim, não é, né? Toda fase tem, certamente os nossos pais, os nossos avós também falavam, porque lá naquela outra época era bom, e até a Bíblia orienta sobre isso, né? Eclesiastes vai falar pra gente não ficar nessa conversinha de que, antes que era bom e agora tá ruim, porque não é bem isso. Mas a gente está numa época de muita exposição, né? E se a gente entra nas redes sociais aí, tem hora que você acha que se arrastando no chão, você fala, não é possível. Porque parece que está tudo bom para todo mundo, né? Assim, parece que é só tem gente bonita. Só alegria, é só... Tempo atrás eu coloquei, né, uma pergunta assim no meu status lá. Estava perguntando assim, e fora dos stories, né? Tá tudo bem? E às vezes é isso, né? Não tá, né, irmãos? Não tá tudo bem. Tudo é muita coisa. A gente tá, cada um com a sua luta, em contextos diferentes, mas não é aquela vida bonita da rede social. E a rede social, ela nos mostra assim, algo que daqui a pouco você fala, como que fulano tem, eu não consigo. Como que fulano faz, eu não faço. Como é que... Mas não é, né? São recortes da vida ali. E que a gente tem que tomar os cuidados também, porque senão a gente cai nessa cobiça aí. Cai na inveja, cai numa série de armadilhas aí a esse respeito, né? Então, alguns cobiçaram esse dinheiro, e o que aconteceu? Se desviaram da fé. Então é importante falar sobre dinheiro na igreja? Porque as pessoas que estão aqui hoje nessa manhã são pessoas que acreditam, pessoas que têm fé. Então, dentre tantos temas que existem, um deles é o dinheiro que a gente precisa falar, porque ele desvia as pessoas da fé. É perigoso. E olha só, atormentam muitos com sofrimentos. Quanta ansiedade, é um mal da época, né, inclusive, quanta ansiedade, quanta coisa aí, pessoas atormentadas por causa desse tema. Então temos que tomar cuidado. E mais além, quantas tragédias na própria família por causa de herança. Por causa de herança, por causa de um monte de coisa, brigas, distanciamentos e por aí afora. Morte. Já não bastassem as outras coisas, né, que existem, então o dinheiro é mais um ali. Então, acho que é importante a gente falar, né? Se a Bíblia falou, acho que a gente precisa falar. Outro tema que é importante a gente falar desde o começo, né? Eu trouxe um texto só, mas se a gente pegar, tem vários ali, inclusive no Antigo Testamento, que depois os irmãos, à medida que passarem por eles, vão poder perceber melhor, né? Em alguns momentos a Bíblia fala sobre justiça. Muitas vezes quando vem essa palavra na nossa mente, a primeira coisa que vem é Deus é justo e ele vai acertar na canela daquela pessoa que fez aquilo comigo. Estou só esperando. Tem gente que espera mais esse encontro com Deus mais para ver os outros se prejudicando do que de ter um encontro por si só. De poder estar na presença. Como se quando a gente estiver na presença de Deus, a gente vai precisar se lembrar de alguma coisa dessa, ou isso daí é nosso com Deus lá. Ele vai ele vai olhar para a gente lá e vai mostrar o que aconteceu, né? Inclusive, os pensamentos, tudo aquilo que a gente fez é com Ele. Assim, eu nem acho que no momento que a gente se encontrar lá, estiver diante de Deus, a gente vai se preocupar, será que Ele conseguiu punir aquela pessoa que fez tal coisa? Eu acho que a glória vai ser um negócio tão grande assim que... São coisas pequenas demais. Coisas pequenas demais. E a Bíblia fala sobre essa justiça. E que inclusive ela está nas mãos de Deus, daqueles que nos perseguem, daqueles que fizeram mal, está nas mãos dele. Então, segue lá nas mãos dele. É melhor estar nas mãos dele do que na nossa, porque a gente faz mais besteira. Faz mais besteira não, a gente faz besteira, né? Mas a Bíblia também fala várias vezes sobre justiça. E quando ela está falando dessa justiça, ela está falando de uma justiça social. Ela está falando que nós estamos inseridos num contexto onde existem pessoas necessitadas. Existe a pobreza, existe doença, existe uma série de coisas, existem N cenários. E é sobre essa justiça que fala muitas vezes. E eu já vou dizer por que eu estou tocando esse tema também. Mas vamos lá, Mateus 25, do 35 ao 40, não está completo aqui, ele é um recorte, mas diz assim, porque tive fome, de novo. Quem disse isso daqui? Jesus. Então vamos lá. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber.
Era estrangeiro e me acolheste. O que não falta é estrangeiro. Osasco, então, tem bastante já. Estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, às vezes, a gente também está se perguntando assim, como é que eu posso fazer algo para Deus? Como é que eu posso fazer algo que agrade o coração de Deus? Está um pedaço aqui, uma parte da resposta. Tomar o cuidado da gente não achar que é só isso, mas está aqui uma parte da resposta também. Promovermos a justiça social. Nós vamos acabar com a injustiça social? Acho que não. Mas a gente consegue, pelo menos o que está ao nosso redor, né, tentar ajudar de alguma forma. Então, poder ter condições de dar a quem, de comer a alguém que não tem condições, é algo que, se a gente fizer, a gente não está fazendo para aquela pessoa. Jesus está dizendo que quando fez para eles, claro que alimentou ali, mas fez para Jesus. Teve sede, dá água. Uma água fresca, né? Dá calor, tá com sede, vou pegar qualquer copo, qualquer coisa. Não. Se você sabe o que você está fazendo para Jesus, você vai oferecer água fresca ou você vai oferecer uma água morna lá que... você vai estar na rua mesmo? A torneira. Irmãos, estou falando isso porque não é uma aula aqui sobre assistência social ou qualquer coisa do tipo. É porque se nós não estivermos equilibrados financeiramente, a gente não consegue fazer. Estou falando em equilibrado, não estou falando que estão esbanjando, não. E aí a gente começa a equalizar, né? Então não tem fome no nosso meio. Mas tem mais distante, até onde nosso braço alcança está indo. Onde não alcança, outros braços Deus vai providenciar para alcançar. Mas eu estou dizendo isso porque se a gente também não estiver equilibrado, a gente não tem essa condição de dar para alguém de comer, porque você vai falar assim, como que eu vou tirar? De onde eu vou tirar? Então é importante que a gente reflita sobre esse ponto também. Então a Bíblia, em diversos temas, quando ela vai falar dessa justiça, ela está falando de uma justiça social, que cabe a nós. Inclusive, né, irmão, aproveitando o que você está falando aí, diz lá, se você se Efésios, que a verdadeira religião é visitar os pobres, as viúvas e os necessitados. E abrange justamente isso aí. Só que você tem que realmente levar tanto a palavra como levar também o alimento. Então, está tudo escrito isso aí. Então, antes então de entrar no tema, um último conceito vamos colocar aqui, porque ele vai ajudar a gente no que a gente vai... Ele não é um dos princípios, mas ele ajuda a gente a... Vocês estão conseguindo ver bem? Tá bem? Tá bom. Quando a gente fala muito de planejamento, a gente tem uma tendência a olhar sempre o micro ali, né? Tem um colega meu, um amigo meu, aliás, depois eu vou contar para ele o que eu falei dele na aula. Mas ele sabe disso porque é das antigas, já que a gente conversa sobre isso. Ele era uma pessoa, e talvez a hora que eu disser como ele é, talvez você se enxergue, ou talvez não, mas enfim. Ele se planejava muito assim, eu tenho isso e isso para pagar, então eu tenho por mês R$1.000. Então eu posso fazer dívidas de até R$1.000. Eu posso me organizar para fazer dívidas de até R$1.000. Então ele se organiza mensalmente pelo valor que ele tem, as parcelas que ele pode pagar ali para fazer as dívidas dele. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente olha sempre imediato, né? Nesse mês, qual é o valor disso? Às vezes é um negócio que é pequeno. Você já tentou fazer esse valor aí que você gasta mensalmente em alguma coisa, fazer ele vezes 12, para saber no ano quanto você gasta daquilo? Mais do que isso, talvez estender para 5 anos quanto você gasta naquilo. Eu dei um exemplo aqui, ó. Quanto você gasta no mês, por exemplo, no seu plano aí de streaming? Eu chamei de streaming esses planos aí que a gente assiste ali os vídeos e tal. Pode ser um Netflix, pode ser um Prime Video, pode ser qualquer um outro. O preço médio dele é R$44,90 por mês. Aí você olha e você fala assim, eu tenho R$44,90 por mês. Já pensou quanto você gasta nele por ano? São R$538,80. Não estou enxergando errado, não. Se você
olhar por ano e você fala, 15,38, eu tenho. Em 5 anos, 2.600 e pouco. O que eu estou chamando a atenção aqui, irmãos, não é no sentido de dizer assim, ó, você deve ou não deve ter uma Netflix ou algo do tipo. Mas é no sentido de você conhecer para onde está indo o seu dinheiro e saber se você está realmente investindo naquilo que você queria. Porque esse é um item, soma com todos os outros itens que você também tem, que custa só mais 30, custa só mais 80 esse daqui, custa só mais 120 aquele outro. Então aqui a provocação não é para você deixar de ter. Não estou aqui dizendo que às vezes você batalhou inclusive para poder ter aquele entretenimento, alguma coisa, e tudo bem, mas a provocação é assim, você sabe para onde está indo e como está indo? Então sempre que a gente olhar, tenta olhar um pouco a longo prazo, vale a pena algo que eu quero fazer? E se eu somar todas as pequenas coisas que eu estou fazendo, porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo fazer tal coisa, eu não consigo estudar, eu não consigo, sei lá, dar entrada aqui num apartamento. Por quê? Porque eu não tenho esse dinheiro. E aí você vai olhar, soma lá aqueles pouquinhos, aí você olha e fala, pensando bem, tem um aqui que eu acho que não dá para abrir mão. Tem aqui um paralelo, tem um negócio diferente. Então é mais essa provocação. Não que a gente tenha que chegar em casa agora e cancelar os nossos planos de Netflix, quem tem. Não é isso que eu estou dizendo, não. É mais pra gente ter um olhar. Poderia olhar de outros aspectos aqui, né? Eu assistia há um tempo atrás uma aula e a pessoa dizia assim, olha, eu percebi que eu tomo, sei lá, uma vez por semana eu levo meu filho lá no McDonald's. O lanche hoje já está uns 35, 40 reais. Foi uma conta parecida, assim. Assim, se toda semana, e é pior, né? Se toda semana você vai, então são 4 vezes no mês. Você arredonda com uns 200 reais no mês que você gastou só de McDonald's. Nada contra o McDonald's, a Camila está trabalhando lá. Esses dias a gente encontrou ela lá. Mas assim, aí você descobre que você gastou no mês 200, no ano você gastou 2.400, você vai toda semana. Gente, é uma grana, né? Dá para fazer umas coisinhas aí com 2.400 bem legais. Mas, antes de seguir, vamos frisar. Não estou aqui incentivando ninguém a sair portando. Estou incentivando a pensar a respeito, tá? Vamos falar dos princípios, então? São 5 princípios que a gente vai falar. E como a gente está trazendo bastante a questão da Bíblia, né? É importante a gente pensar nessa pergunta. Por que planejar? Nós nem sabemos o dia de amanhã. O meu futuro está nas mãos de Deus. A Bíblia fala, né, que é Deus que nos controla, é Deus que nos ajuda. A gente sabe de tudo isso daí. Mas por que planejar então? Se é só sair fazendo dívida, mano. Está nas mãos de Deus mesmo, não está? Cômodo dizer isso, né? Bem cômodo, né? Então se está tudo nas mãos dele, a gente faz o que quiser. Mas eu não posso andar ansioso pelo dia de amanhã, é verdade. A Bíblia fala mesmo. Fala que não andeis ansioso quanto ao dia de amanhã, quanto ao que você vai comer, beber, se vestir. O Senhor é meu pastor e nada me O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Se a gente quiser, a gente recorta vários textos e justifica várias coisas. Só que vou voltar no texto base. Se Jesus falou para a gente tomar cuidado, é porque é importante. Então, vou dar alguns motivos a mais, tá? Para a gente pensar nisso. Acho que talvez tenha ficado pequeno, mas vamos lá. Primeiro, por que planejar? Vamos pensar, irmãos. O mundo em que nós vivemos, nós inclusive, o mundo foi criado numa sequência planejada. Então Deus é um Deus que planeja as coisas. Ele não criou o primeiro homem e falou assim, agora viva e coma aí de tudo. Mas tudo o quê? Não. Criou a terra, criou os céus, fez separação das águas, pôs as plantas, pôs os animais, fez separação de dia e noite. Se não, cria tudo de qualquer jeito. Não, teve uma sequência e teve uma ordem. Tudo que vinha na sequência da criação dependia do anterior. Até chegar lá na frente e falar assim, inclusive assim, os animais foram criados primeiro que nós. Depois que Deus criou o homem e a mulher, vocês vão reinar sobre os animais aí. Então, teve uma ordem. Deus planejou. Não somos, irmãos, frutos de um acaso aí. Explodiu aqui, ó. Estamos aqui do nada. Olha que legal.
Não estou discutindo formas, não estou discutindo teorias, nem vou entrar nesse mérito, que é uma outra aula isso daí. Mas não tem esse negócio de, estamos aqui porque uma larva lá saiu da água e foi andando e viramos gente, não temos. É assim, as pessoas podem falar assim, é um absurdo, vocês acreditam que Deus criou. Aí eu devolvo com a mesma pergunta, mas o que você acredita também é fé, não é? Da onde veio que você foi evoluindo ali, veio? Aliás, volta lá no começo, foi um ovo cósmico, ficou ali, ó, pressionando, explodiu e dessa explosão virou tudo isso, né? Não tem. Então, a Bíblia é muito clara. Eu tenho uma dificuldade em não acreditar naquilo que a Bíblia diz. Ou talvez uma facilidade em acreditar que Gênesis foi uma criação. Vou inverter. Facilidade de acreditar que Gênesis foi como está lá. Mas pode ter sido uma forma de contar. Pode, mas que Deus criou, o que Ele fez. Mas os estudos dizem que levou bilhões de anos para... Se a gente fosse basear só no estudo, para transformar água em vinho, talvez levasse muito mais até. E Jesus fez um milagre ali. Então a vida é um milagre, a criação é um milagre. Essa é a forma que eu acredito. Os irmãos têm a liberdade de falar assim, não, mas eu estudei lá, fiz uma especialização num tema lá, um estudo que foi gerado por Harvard. E aí está claro lá que levou bilhões. Tudo bem, levou bilhões. Mas que Deus pode fazer esses bilhões assim, eu não duvido. É só isso, tá? O meu ponto é, eu não duvido que Deus possa ter feito. Segundo, falei que não somos obras do acaso, fomos feitos de forma intencional. Gálatas 4:4. Quem pode ler, por favor? Vamos. Não é só 2 textos ali, a gente já avança. Cristo veio ao mundo no momento planejado. Vocês já ouviram falar que foi no momento planejado. Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo. Outra versão vai dizer o que aí? Quem tem outra versão? Que explica a plenitude do tempo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Boa. Estamos aí na plenitude do tempo. Deixa eu ver aqui a Gálatas 4:4. Eu estou na nova tradução na linguagem de hoje aqui por enquanto. Quando chegou o tempo certo, que é a plenitude do tempo, Deus enviou o seu próprio Filho. Peraí, quando chegou o tempo certo, quando chegou a plenitude, é porque Deus tinha um plano. Então não foi do nada também assim, o negócio está feio, acho que agora é hora de ir, hein? Não foi um negócio como esse. Quando chegou o tempo certo, Ele enviou. O que Romanos 5:6 diz? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isso aí. Vou pôr aqui também na nova tradução na linguagem de hoje. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus. No tempo escolhido por Deus. Deus escolheu aquele tempo também. Então também não foi à toa o tempo que Jesus ficou no momento da morte dele. Teve plano então? Parece que teve. Na vinda, na ida, e tem um plano lá também na segunda volta. A gente não sabe quando é, da mesma forma que essas pessoas não sabiam. Mas que está no plano de Deus, está. E uma hora Ele vai olhar e vai falar assim, é agora. O que mais? Olha só, um dado curioso aqui. A expectativa de vida do brasileiro tem aumentado cada dia. As ciências têm avançado. Quanta coisa a área da saúde já trata, né? Quantas coisas já são possíveis hoje e essas coisas vão dando condições da gente viver mais. Mais do que era comum há alguns séculos, algumas décadas talvez. Não nem falo de séculos, mas algumas décadas. Então assim, tem uma expectativa de vivermos um pouco mais? Temos. Temos a garantia de vivermos um pouco mais? Não temos. Aí a gente sabe da expectativa e tem a garantia. Então vou deixar. Aí quando você vê, você está lá.
85, 90, 95. Aí você percebe, você fala, puxa vida, se eu tivesse me organizado um pouquinho melhor. Gente, às vezes são 15, 20 anos a mais de vida que você nem esperava. O que você faz com todo esse tempo? É tempo, hein? 15, 20 anos de vida. Eu falei que eu fiquei aqui dos meus 17, eu vim pra cá com 17, é mais tempo do que eu vivi até chegar no Brasil. É tempo. Só falar uma coisinha sobre perspectiva de vida. Quando a gente se aposenta, quem é aposentado deve ter esse papelzinho. Vem um documento junto com a carta e que tem a perspectiva de vida. Eu me aposentei com 51 anos e a minha perspectiva de vida era de 17 anos a mais só. Quando eu vi isso, eu falei assim pro Dalmo, olha aqui. Já pode marcar, já tá no lucro. Eu já tô passando. Já estou no lucro. Irmão, sabe por que é importante a gente falar disso? Porque olha só, quando eles falam isso daqui, é uma média. E média tem aqueles monte que viveram mais de 90 até 100 anos e tem aqueles que por fatalidade, por motivos diversos, por não cuidar da saúde, viveram menos. Aí na hora que você tirar a média, opa, deu uma equilibrada aqui. Mas a real é que assim, pessoas que estão sendo orientadas, que estão se cuidando e tudo mais, vão viver mais. Claro que isso de acordo com a vontade de Deus, não estou aqui dizendo nada disso, mas inclusive a palavra de Deus vai dizer para a gente se cuidar nesse sentido, porque Ele vai dar vida, Ele vai dar condições, Ele vai dizer... A gente leu agora de manhã, não sei se foi agora de manhã, de que a gente vai ter... enfim, dependendo de ter lido ou não, de que a gente, quando for velho, vai ter sonhos, inclusive. A palavra de Deus está dizendo isso para a gente. Peraí, mas... Então assim, a gente tem que olhar com carinho, porque somos pessoas instruídas, que têm condições de viver mais. Então, se a gente achar que se pegar aquela carta, 51 mais 17, 68 anos, estou partindo. Não, 60, é muita coisa ainda depois de 68, parece ser muito. E não é assim, né? Então, o que mais? Outra coisa, irmãos, por que planejar? Porque Deus nos deu essa habilidade de conhecimento. Nós não somos ignorantes. Nós não somos um animalzinho aí de estimação que não pensa, que não faz ideia do que está acontecendo, que não se organiza, que Deus deu essa habilidade para todos nós. Ah, Ivan, mas você está falando de um tema aí que envolve matemática, e matemática não estamos falando de matemática avançada aqui não, irmãos. Então, inclusive falando de matemática, se você abrir seu smartphone aí, seu aparelho, você faz uma calculadora bem simples, é a conta de mais e de menos ali. De vez em quando uma multiplicação, de vez em quando uma divisão. Então Deus deu sabedoria para nós. Mais uma vez, somos pessoas que temos instruções. Graças a Deus por isso. A gente vai desperdiçar o que Deus nos deu? Então, mais um motivo aqui, né? Outro motivo para a gente encerrar e vamos falar. Das 39 parábolas abordadas por Jesus, 11 delas aparece o tema dinheiro. Ele usa o tema dinheiro para falar de alguma coisa. Em 11 delas. Vou usar a matemática aqui, vamos arredondar. 40 para 10 são 25%. Então, assim, de tudo quanto é tema possível que poderia ser usado, em 25% das parábolas que Jesus ensinou algo, ele fala sobre dinheiro. Ou usa o dinheiro como algo que deve ser tomado cuidado aí, tá? Tá bom de motivo aí pra gente falar desse tema? Ou a gente tem que... Alguém tem dúvida aí de que vale a pena pensar em alguns princípios? Essa é a hora. Senão a gente parar aqui. Posso continuar? Tá bom. Então vamos um primeiro princípio aqui. Aliás, né? Antes de falar do primeiro princípio, que é o que conclui aqui essa avaliação, porque quando a gente fala assim, mas esse negócio de fazer plano também, a Bíblia fala que a gente não deve fazer plano assim, ficar falando, porque amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, porque os nossos planos são falíveis, etc e tal. Ela fala. Está lá em Tiago 4,14. Um pouquinho antes ali, talvez o 13 e 14. Na sequência, Tiago vai dizendo assim, o como a gente deveria fazer. Se o Senhor quiser,
viveremos e faremos isto ou aquilo. Então não é errado fazer o plano. O errado é você fazer o plano achando que ele está na sua mão, só depende de você e vamos que vamos. Mas quando você fala assim, esse é o plano, estou tentando alinhar o máximo possível com a vontade de Deus para a minha vida. Senhor, se o Senhor permitir, essas coisas aqui vão acontecer. E se Ele não permitir? Tudo bem também. Se Ele dá, Ele é Deus, né? A fala, se Ele não dá também, Ele é Deus. Mas eu planejei. Ah, não deu certo. Gente, tem tanta coisa que eu já planejei também. Não deu certo. Não deu certo. Em tudo quanto é aspecto. Porque a nossa vida, ela é um monte de imprevistos. Essa é a real. Por mais que você trace ali, as coisas vão acontecendo por N motivos, de diversas formas, por diversos fatores. Mas, enfim, como proceder então perante os planos? Faça o plano. Peça orientação para Deus. Deus fala lá que se a gente pedir sabedoria, Ele dá. Se eu sei que se a gente pedir sabedoria, Ele dá. Que se eu planejar é algo importante. Que se eu disser, Deus, planejei. Se o Senhor quiser, eu vou viver isso aqui. Se o Senhor não quiser, eu não vou viver. Se o Senhor quiser, eu vou fazer isso aqui. Se o Senhor não quiser, eu não vou fazer. É assim. Parece bem simples. Na prática é bem difícil quando a gente está ali naquela... Eu preciso, eu quero, eu acho que é importante, daqui a pouco não... E se não der? É nessa hora que a gente vai entender onde é que está a nossa base, né? E se a nossa base está bem alicerçada, a gente vai olhar e falar assim, foi a vontade de Deus que não acontecesse. Vou perguntar qual é o próximo passo. Porque a gente não vem para a vida, né? Ainda mais quando a gente entra na nossa vida cristã, a gente não recebe um mapa aqui. Está aqui sua caminhada. Seria, eu nem sei se seria bom. No primeiro momento parece que seria, né, Ivan? Está aqui o seu mapa de caminhada. Aqui em 2018, ó, você vai seguir esse plano aqui, ó. Você vai fazer isso em 2019, aquilo, 2020. E se olhar para aquele plano, beleza. Então é só eu dar 2 passos para a direita, 2 para a esquerda. Não é, né? A gente está sempre perguntando para Deus qual é o próximo passo. E na ansiedade de enxergar a resolução já daquele negócio lá. Mas Deus está na dependência diária, né? Qual é o próximo passo agora? Aí a gente entende qual é o próximo passo. E vai o próximo passo. É assim, não é? Não temos um mapa. Primeiro princípio, então, vamos lá. Anote tudo. Puxa vida, anote tudo. Anota tudo onde você está gastando as suas coisas. É Dá difícil. trabalho, hein? Difícil. Difícil? Muito difícil. O que exige quando as coisas são difíceis assim? Anotar tudo, por Tempo. exemplo? Hã? Disciplina. Disciplina? Disciplina, Tempo. posição. É um esforço? Você gasta muito, né? Picadinho ali, picadinho aqui. Muito Não picadinho? tem sabedoria para isso. Olha que interessante, hein? Às vezes a gente está com muitos picadinhos. É. Aí você faz o bolo. Se você não anota nada, é um monte de picadinho. Quando você junta, você fala, caramba, esses picadinhos deram Um picadão. R$1.000. É igual cartão de crédito. Aí a pessoa pergunta, quer a notinha? Quer. Mas por que você quer a notinha? Você pergunta, mas por que você quer essa notinha? Eu falei, porque eu tenho o meu controle, eu tenho o meu limite. Quando chegar no meu limite, meu cartão sai da minha bolsa. Ela falou, mas o seu limite deve ser alto. Eu falei, não, o meu limite é o meu limite. Não estou falando do limite do cartão, é o meu limite. Olha que importante, hein? É o seu limite, não é É o o cartão. meu limite. Porque se a gente, eu já vou passar a palavra, porque se a gente depender dos bancos, eles estão cada vez mais soltando assim, ó. Você vai. Usa mais, usa mais. Não. Eu faço uma planilha também. Eu tenho uma planilha anual, né? É anual mensal. E ali eu jogo todos os gastos. Agora tá parado lá, não tô fazendo. Justamente por causa disso aí, ó. Fazia, né? Dá Eu trabalho, sei. né? Dá trabalho, mas eu tenho lá, tá no meu computador. Ela calcula pra mim, normal, Eu sei né? porque eu faço isso desde os 20 anos. É? Então. Dá trabalho. Tem um ditado árabe que diz assim, se você gasta além do que tem, você gasta o que não tem. Isso é verdade. Eu vou pegar esse exemplo do ditado. É uma estatística antiga já, mas ela não deve ter mudado muito não. Talvez deve ter piorado. Quando você olha lá no Japão,
eles costumam gastar 70% do que eles ganham e guardar 30%. Na Europa, gasta 80%, guarda 20%. Nós, sul-americanos, gastamos além do que temos. 120 e fica devendo 20. Não, e não é zoeira não é brincadeira não, porque a gente se compromete com dívida, a gente faz um monte de coisa. Aí, você pode até dizer assim, mas eles conseguem guardar porque eles têm um monte. Aí a pergunta é, será que não é o contrário? Será que eles não têm justamente porque eles guardam? Não é o contrário? É porque eles guardam que eles são financeiramente, vamos colocar assim, mais desenvolvidos? E é um desafio muitas vezes guardar, né, irmãos? Eu também não estou aqui num contexto de achar que é fácil, porque às vezes a gente também tá ali, ó. É o do mês. Eu faz muito tempo que eu faço planilhas e as minhas planilhas eram assim. No começo eu fazia a planilha normalmente, mês a mês, dia a dia. É igual eu. Depois passou um tempo, eu fazia quando estava apertando, eu estava devendo, eu começava a dever um pouco mais ou gastar um pouco mais, e eu falando, eu tenho que me equilibrar. Aí eu colocava na planilha e começava a ajustar, depois que eu estava ajustado, porque algumas coisas de mente a gente já tem, sabe quanto pode gastar, quanto tem na conta, e alguma coisa ela funciona automaticamente. De alguns anos para cá eu peguei uma planilha e eu venho passando ela de ano a ano, e tenho mantido, né? Às vezes eu tô, dependendo da hora que eu chego em casa, eu pego o notebook lá, sento, assino às vezes uma série, mas eu tô lá, pego o celular, passo pelos bancos lá e vou colocando a informação. Quanto mais tempo eu gasto para atualizar, eu levo mais tempo para atualizar, aí tem coisa que eu nem lembro do que foi gasto, porque lá não tem lá aonde você gastou tanto. Tem hora que eu fico procurando, às vezes é coisa pequena, perto do todo, né? Procurando para saber do que eu gastei, porque a gente vai passando o tempo e você acaba não lembrando. Mas eu tenho mantido, assim, e tem hora que eu olho para aquilo e falo assim, para que eu estou fazendo isso? Quanto tempo eu estou gastando? E só jogando informação na planilha. Mas eu acho que é uma forma de disciplinar mesmo, de você saber. Eu venho lutando bastante, por exemplo. Quando eu estava com os filhos em casa, eu tinha um gasto, e eu coloquei na minha cabeça, depois que aposentei ou depois que os filhos saíram, que eu tenho que gastar menos. O negócio difícil, parece que fiquei sozinho e estou gastando mais. É uma complicação. Mas é um negócio para te dar direção, inclusive para você dar o dízimo, inclusive. Porque às vezes você tem mais de uma fonte, alguma coisa de recebimento, você tem que se controlar, senão a primeira coisa que vai pegar é o seu dízimo. Aí o resto está tudo perdido novamente, porque se você está atrapalhado aí, o resto vai virar uma bola de neve, você não vai conseguir chegar de novo para atualizar. Então, a planilha, ela te ajuda a ter uma visão e tentar te direcionar para um lugar mais certo, né? Me permite mais só duas palavrinhas, um exemplo para as pessoas que meu jeito de fazer agora também, além da planilha, né? Hoje eu centralizo a maior parte, quase, digamos assim, quase mais de 80% no cartão de crédito. Por quê? Eu consigo enxergar tudo a maioria que eu gasto no cartão de crédito. Só que tem que tomar cuidado, né? Porque quando eu não centralizava, eu gastava aqui, era um débito automático aqui, do seguro do carro, e eu não consigo mais enxergar aqueles valores, porque eu não estou alimentando a planilha. Então eu centralizo mais de 80% do cartão de crédito, eu consigo chegar ao valor maior que eu estou gastando. Me planejar, né? Já é uma planilha, já é o cartão. Já é uma planilha, o cartão já vem acompanhado direitinho. Né? E a palavra de Deus também diz aquilo, né? Além dos surpresas que aparecem, quando a gente começa a economizar, aparecem surpresas no meio do caminho, né? Uma coisa que não espera. E a palavra de Deus fala assim, porque gastar dinheiro aquilo que não é pão, né? Às vezes a gente gasta aquilo que não é pão. Às vezes não, a gente Sempre. Existe também hoje, nós vivemos numa sociedade de consumo. E os comerciais, eles bombardeiam o seu inconsciente coletivo. E o que acontece? É a internet, é a televisão, são todos os meios de comunicação que ficam jogando coisas na sua cabeça.
E aí na sua memória você falou, tem que gastar, eu tenho que comprar. Você vai e gasta, assim, descontroladamente. Depois, quando a fatura vem, né, quando a fatura do cartão vem, você fala assim, puxa vida, não esperava que eu ia gastar tanto assim, por que eu gastei tanto desse jeito? Mas foi o alimentar, né, do ego, né? Você alimenta o seu ego consumista. É isso aí. A ideia de registrar é a ideia de a gente ter esse mapa na mão, né? O João falou ali de saber a direção, ter um norte ali, é um mapa. Eu citei que eu faço esse planejamento, eu tenho, para os irmãos terem uma ideia, eu tenho meu planejamento até dezembro de 2026. Está lá numa planilha. Estimado. Aí o que eu faço? Em média a gente gasta em casa tanto com água. Então eu estou projetando para o ano que vem que eu vou gastar mais ou menos a mesma coisa. Vai mudar? Vai, porque toda hora uma coisa aumenta. Mas está ali, com luz, com mercado, com não sei quem, em linhas gerais. Se eu preciso tomar alguma decisão, eu vou lá olhar primeiro. Vou dar um exemplo recente. Foi no ano passado. Eu lembro que a Amanda chegou para mim, pai, será que dá para você comprar um notebook para mim? Aí eu olhei, eu mudei, né? A gente fez uma reforma na casa, tinha as dívidas da reforma. Aí eu olhei e falei assim, se eu olho hoje na conta, parece que sim, mas se eu olhar meu fluxo de caixa, se eu comprar hoje esse notebook, em dezembro eu vou entrar no vermelho. Por que eu sei disso? Porque está lá projetado. Eu sei o quanto eu recebo, eu sei o quanto eu gasto, o que está previsto, o que eu já me endividei ou não. Gente, sim, às vezes é chato, mas você vai ter que olhar e falar assim, parece que dá agora, mas como é que vai estar em dezembro? Em dezembro vai estar no negativo, vale a pena? Eu voltei lá e falei, filha, não tem como agora, eu não consigo. Terminando de pagar depois que essa fase de dívidas passar, ela nem sabe que estou dando esse exemplo dela. Depois que essa fase de dívidas passar, eu posso olhar para outras coisas, mas enquanto isso, não tem como. É o famoso razonete que não muda, né? Fixo e variável. Exato. Então tem que ter um mapa? Tem, para a gente poder tomar decisões. A gente precisa saber para onde foi o nosso dinheiro. Por exemplo, que o Gilberto deu, eu também procuro concentrar, até porque assim, primeiro, eu vejo o cartão de crédito não como um dinheiro, um saldo que eu tenho, é uma forma de pagamento. Do mesmo jeito que o dinheiro que o Pix o boleto ali que eu pago. O cartão de crédito, irmãos, é uma forma de pagamento. Então a questão é assim, no que eu gastei? Foi isso. Como eu vou pagar? No cartão de crédito. Aí você vai controlando isso daí. Porque se você achar, meu limite é 5 mil, eu tenho 5 mil, você não tem 5 mil. É seu. Não é seu, é o banco que quer. E eles facilitam cada vez mais essas coisas. Então, tome cuidado. Mas por outro lado, concentrar traz alguns benefícios, dependendo do cartão que você usa. Você tem ali alguma coisa de ponto para você resgatar. Eu uso o cartão da empresa, onde eu trabalho tem um banco também. E aí eu tenho o cartão de lá. De tempo em tempo eu pego aquele monte de ponto, troco por combustível. É uma forma. Exatamente. Vou lá. Aproveitar. Ai, que ótimo, eles são muito justos. Não são justos, mas eu não vou deixar aqueles pontos parados lá. É isso. Esses dias eu fui abastecer, assim, eu acumulei vários meses, aí eu fui abastecer. Aí eu lembro do frentista, na hora que ele tirou a notinha, ele olhou, nossa, tudo isso de saldo. Foi quase de graça o abastecimento. Eu acho que eu tinha R$125 de crédito, assim, alguma coisa assim. Aí ele, nossa, meu, você... Eu falei, pois é. Só falei assim, pois é. Pois é, pessoal. Agora levo mais uns meses aí até acumular, mas eu não vou ficar deixando o que é meu de direito eu vou usar. Então eu jogo no cartão, aproveito. Tem cartão que é melhor, tem cartão que é pior. Mas enfim, vamos lá. Boa. Provérbios 27, do 23 ao 24. Olha só o que ele diz. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. Irmãos, esforce-se para saber como as suas ovelhas estão. Não está falando aqui para o pastor Márcio, para o pastor Augusto saber como é que está tudo bem na vida de vocês, tá? Eles querem saber sim. Mas o que aqui está dizendo é para você olhar para o rebanho, porque era a moeda da época. Como que se pagava? Pagava em gado ali, pagava. Então quando diz ali em Provérbios esse texto, esforce-se para saber como estão suas ovelhas, é a mesma coisa que a gente está dizendo agora. Esforce-se para saber como é que estão suas contas aí.
tem esforço, é o que o Gilberto falou, o João falou, que às vezes eu tô à noite lá, tem que ficar somando, pegar os 15 bancos lá, né? Por isso que não Hoje dá, tem banco né? digital para todo lado, então Tem que é dividir normal a ter dívida. 3, 4 Tem contas. que dividir a dívida em cada banco. Mas olha só, tem esforço, irmãos. É igual a gente falar da nossa saúde, até para ter saúde a gente tem que se esforçar. Ah, mas eu não quero ir caminhar, então paciência. Ah, mas eu não quero... Paciência, mas se você quiser vai ter que se esforçar. Quantas ovelhas você tem em cada banco? É aquela brincadeira. Se você não quiser ter dores e problemas na velhice, você vai ter que ter dor agora. Você vai diluindo essa dor aí, ao longo dos treinos aí, vai. Mas esse esforço aqui, irmãos, é nesse sentido. Não que eles não vão se esforçar por outros, mas o que o texto está trazendo aqui é isso. Né? Saiba pelo menos quanto sai, quanto entra do seu orçamento. A gente precisa ter essa visão. Saber para onde o seu dinheiro está indo te ajuda a planejar e cortar gastos desnecessários. Foi o que a gente falou ali. Tem um exemplo do celular aí que é muito, às vezes até comum. E eu lembro que eu fiz isso há algum tempo, né? Olha só, irmãos, é muito comum que a gente tenha na nossa casa lá o nosso aparelho celular. E aí tem a linha fixa que você está pagando lá. Que lindo, hein? Que lindo. Sem usar, sem nada. Ah, mas é que é um número tão antigo, é um número que todo mundo conhece, mas todo mundo consegue falar com você pelo WhatsApp, todo mundo consegue contar de diversas formas. Mas o que você quer? Você quer dar dinheiro para vivo. Não é? Você quer dar dinheiro para a operadora de telefonia, então você não abre mão daquele telefone, é uma herança. Esse telefone veio, foi passando de geração e... Gente, às vezes é uma questão de inteligência, você olhar e falar assim, peraí, mas é mesmo, né? Que urgência é essa que eu sempre preciso, assim, que eu estou sempre esperando e não vem essa urgência, né? Quando precisam, te acionam lá no WhatsApp. Faz tempo que o meu telefone não toca. Por que você precisa? É uma pergunta aqui, por que você precisa? Também não estou falando para a galera chegar em casa agora, mas é uma pergunta, né? Mas eu fiz isso há muito tempo. Falei assim, meu, por que esse telefone aqui? Tudo que eu estou pagando. Fazer voltar ao celular. Com quem eu preciso falar que está em casa, não usa esse telefone, está no WhatsApp. Ah, mas é porque está associado ao meu plano da internet. Pois é, o que as empresas querem é te amarrar em um monte de coisinha mesmo. Você paga. Tá cheio de empresa, irmão. Migra de empresa, vai procurar outra que... Não vou avançar, não vou perder mais tempo, não vou gastar mais tempo nesse ponto aqui não, tá? Princípio 2. Planeje os gastos. Então, anotar é importante? Planeje os gastos. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Planejar. Eu quero, o senhor Márcio falou, às vezes vem aquele negócio, né? Você põe na cabeça que você quer. Vai planejar. Você consegue? Dá? É do tamanho do seu passo, né? Ou dá para você dar vários passos e alcançar lá também? Porque vamos ser também realistas, irmãos. Tem coisas que a gente precisa dar uns passos a mais. Ah, eu vou primeiro... Então, quem dera a gente pudesse dizer assim, não, eu vou juntar tudo primeiro para depois eu fazer, por exemplo, a compra de um imóvel. Muitas vezes não dá. Você vai ter que dar um passo ali e falar assim, mas é um passo dentro do que seu orçamento permite, com inteligência e com planejamento. Isso daqui dá, até aqui é administrável. Mais do que isso não dá. Então, não vou comprar uma casa lá na Vila São Francisco, não. Dá para comprar uma outra ali, ó. Parece que esse daqui tá no passo? Tá. Vai financiar? Vai. Então eu vou. Você vai dar dinheiro pro banco? Vai. Quem dera a gente pudesse estar ao contrário, né? Pôr o nosso dinheiro lá para o banco fazer multiplicar. Nem sempre está assim. Às vezes é difícil, mas planejar a gente pode, até para poder adquirir alguma coisa. Eu estou lá e muitas vezes o cálculo também é outro, né? Peraí, o que eu estou pagando aqui versus o aluguel, será que não está dando elas por elas? E é melhor então eu comprar do que ficar diluindo esse dinheiro? São perguntas que a gente vai fazer. Você só faz isso se você para para planejar e pensar. Se você não faz isso e é apressado, a tendência é o que a Bíblia diz. Não foi eu que escrevi. A Bíblia vai dizer, o apressado sempre acaba na miséria. Porque aí você sai e compra. Você sai e faz. Aí daqui a pouco você volta, nossa, daqui a pouco você está entregando bem para o banco. Ó, não estou conseguindo pagar. O banco está assim, ó, com um sorrisão, falando assim, beleza.
Para o banco, irmãos, a gente é um CPF, mais uma conta, mais um devedor. Ó, o devedor Ivan. Então, usar com sabedoria, né? Mas fazer planos bem elaborados. Eles vão nos ajudar a levar a fartura, né? O dinheiro que você tem, em geral, é fruto do tempo que você deu na sua vida para conquistá-lo. Você já parou para pensar nisso? O dinheiro que você tem, mas já é da aposentadoria, mas foi do tempo que você deu de trabalho. Que tempo? O da sua vida. Sua vida é importante? Acho que é, né? Então, se você está jogando dinheiro fora, você está jogando parte da sua vida fora. Importante a gente pensar. Se você não planeja e gasta de qualquer maneira, você está falando assim, esse mês que eu trabalhei aqui, joga fora. Não vivi. Esquisito pensar assim, mas é a realidade. Se a gente usou o nosso tempo, a nossa vida para ganhar aquele dinheiro, se a gente está desperdiçando, a gente está desperdiçando a vida também. Planejar. Provérbios 21:20. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Nessa primeira visão desse versículo, a gente está falando de duas pessoas aqui, uma que é sensata e outra que é insensata. Em qual a gente quer se enquadrar? Os insensatos gastam tudo que vem. Ganhei 1.000, vou gastar 1.000. Ganhei 2.000, vou gastar 2.000. Ganhei 3.000, vou gastar 3.000. Essa é a preocupação que a gente deve ter. Tá? Ao final do mês, você gasta tudo que recebe ou planeja e controla, né, cuidadosamente? Eu trouxe um exemplo. Aqui é só para dar uma noção, tá, irmãos? Né? Se vocês entrarem na internet, vocês acham tudo quanto é modelo, uns mais avançados, tem gráfico, tem mais simples, tem um que é diário, tem de tudo. Esse aqui é muito parecido com o que eu uso, não é o que eu uso, mas é muito parecido. Olha só, uma coluna aqui mês a mês. Ivan, mas eu não tenho planilha Excel, eu não tenho computador, eu não tenho nada disso. Dá para fazer num caderno isso daqui, irmãos. Um caderno com lápis, tá? Porque você vai precisar ficar apagando e colocando ali o valor, mas dá mais trabalho. O Excel pode fazer melhor ainda para quem controla. Olha aqui, ó, mês a mês, e aqui, ó, de renda familiar. Quanto que eu recebo com salário em janeiro, em fevereiro, em março, abril? 13º, quando que entra? Entra lá em dezembro, mas a empresa adianta uma parte aqui em agosto. Coloca lá. Férias. Eu pretendo tirar férias aqui em janeiro e a outra em agosto. Calcula lá 1/3 das férias. Põe lá. Precisei fazer um empréstimo. O empréstimo é uma entrada. Lança aqui. Vai ter uma saída em algum lugar, mas vai ter aqui. Quanto que eu gasto lá em casa? De aluguel é X, de IPTU é Y, de luz é tanto, telefone. E vai pondo. Ó. Você não precisa ter um detalhado exato, micro assim, né? Mas agrupa algumas coisas. Com saúde, quanto eu gasto? Com automóvel. E aí você vai descendo, tá? Aí você pode criar a linha que você quiser. Aqui é só um recorte, só para dar uma visão do que é esse controle, né? Porque às vezes a gente fala, controlar. Como assim controlar? Aqui é um exemplo. E normalmente o que sai de um mês entra de saldo no mês seguinte. E aí você vai montando essa lógica aí. Entrou 1.000, gastei 800. Sobrou quantos? 200. Depende. E os R$100 do dízimo? Aê! Talvez sobrou 100, né? Porque você calculou os R$1.000, tirou o dízimo, gastou 800. O dízimo deve ser um gasto. Empatou, legal. Viva a foto. Sobrou 100 ali. O 100 é saldo para o mês seguinte. Se no mês seguinte você conseguiu salvar mais R$100, você já tem 200 guardado. No final de 12 meses você tem 1.200 guardado. Do 100. Você foi guardando mês a mês. É mais do que você ganha todo mês. Esse é o 14º. Você teve um 13º, tem um 14º salário. Você guardou. Não é salário que é o que você já recebeu, né? Mas se você parar para pensar que é o seu saldo, é o que está lá. Irmãos, estou tentando ser simples e objetivo aqui, até para a gente aproveitar o tema, mas quando a gente fala de controlar, é algo muito parecido com isso. Como eu disse, tem outros formatos. Mas em geral, é eu saber o que entra mês a mês e o que sai mês a mês. De supermercado, fui lá e fiz compra, fui lá e comprei pão, fui e comprei não sei o que. Vai somando aqui, janeiro, tal.
Daqui a pouco você descobre assim, não, por mês eu estou gastando em média R$300 no supermercado. É onde você vai usar para fazer a projeção. Se eu continuar gastando R$300 todos os meses, as contas se mantêm equilibradas? Sim. Dá para eu fazer tal coisa? Sim. E aí todo mês você vai se perguntar, gastei 300? Ah, esse mês foi 330. Talvez não vai sobrar aquele 100, vai sobrar uns 70 ali. Ah, não, esse mês eu gastei menos. E aí você vai entendendo qual é sua despesa dentro de casa. E é em cima disso que você toma as decisões. Irmão, são 10h15. Quanto tempo a gente ainda tem? 15 minutos? 10? 10h30? Tá bom, só para eu... Tudo bem? Só para dar uma noção? Quer saber um pouco mais? Busca lá, planilha, orçamento financeiro familiar. Vai aparecer um monte. E aí você vê o que é mais familiar, mais próximo para o que te atinge. Esse daqui é mais difícil. Economize para o futuro. Algumas perguntas. Você tem alguma reserva para sua aposentadoria? E aqui eu digo isso porque talvez a aposentadoria nem seja suficiente, né? Em geral não é. Em geral a gente tem lá a tal das aposentadorias complementares, né? Você vai lá e faz um plano particular mesmo para tentar garantir alguma coisa. É uma forma de tentar guardar também para melhorar um pouquinho daquilo que o governo vai te devolver. É uma forma. O que mais? Você tem uma reserva caso fique desempregado? Puxa, veio desemprego. O pessoal costuma... Eu tenho dificuldade, eu nunca consegui fazer isso. O pessoal costuma dizer assim, você deveria conseguir ter ali de 2 a 3 salários do que você ganha como uma reserva. Fui dispensado. Vai te aguentar ali um tempinho. Mas é difícil, né? Ter 3 salários guardados, mas tem aí a forma da gente pensar a respeito. Para questões médicas, tem alguma reserva? Ah, não, eu não... Aí quando você vai descobrir, você gasta todo mês lá 300, 250 reais em remédio. Estou nem falando de convênio médico nem nada. Só que você nunca conta no orçamento com aquele dinheiro. Por que você não passa a contar? Ah, mas daí você está querendo dizer que vai ficar doente todo mês? Não, estou querendo dizer que você vai provisionar alguma coisa. Se você estiver doente, você usa. Se você não tiver, saldo. É um gasto que aparece quando você olha e fala, nossa, gastei, comprou um antibiótico mais de 100 reais. Fui comprar não sei. Quando você vê, gastou um dinheiro enorme com remédio. E às vezes esse dinheiro não está aparecendo, você não planeja ele. Porque é algo inesperado, né? Só que assim, é inesperado, mas você olha para o seu histórico e você fala assim, todo mês. Então já não é tão inesperado assim o gasto. Muda o que você está gastando, mas é importante você pensar em ter essa reserva. Vou voltar no mesmo versículo, irmãos. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Então o economizar também está nessa ideia de ter o suficiente. A gente olhar para o que precisa, né? Se você não economiza, não vai ter. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for ganhar, mais você terá. Lá na Nova Versão Internacional vai dizer, quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então aqui está falando de economizar, de juntar. Então, Provérbios 13:11 está falando que aquilo que vem fácil vai fácil, né? A gente sabe um pouco disso daí. Sabe aquilo que vem fácil? Vou dar um exemplo ali, ó. Você está lá trabalhando anos e anos e ou a empresa te demitiu, ou conseguiu alguma coisa lá e você resgatou aquele seu FGTS. Aí você fala assim, vou pegar esse dinheiro e vou abrir uma franquia ali não sei aonde, vou gastar esse dinheiro lá e pode ser uma arapuca. Pode ser que esse dinheiro vá assim, ó. A pergunta é, você tem preparo para aquilo, né? Você foi se informar? Você foi, por exemplo, lá no Sebrae? Entender o que é ter um negócio? Entender o que você tem que manter de taxa? Coisas para o governo, tudo isso? Então, às vezes, tem que tomar cuidado. Veio e você usou mal. Você foi e simplesmente gastou ali, investiu no negócio e aquilo não te deu o lucro que você esperava. Outra coisa para a gente fugir, irmãos, pirâmides. As famosas pirâmides, né? São investimentos fáceis aí. Eu caí numa dessa aí tem uns 7, 8 anos. Lembro que uns colegas da empresa, não, porque fulano
está investindo lá, chamava GR essa empresa, né? Acho que chama até, sei lá como é que tá. Fulano está investindo lá na empresa, meu, tá, ó, ele pôs R$1.000, ele já conseguiu 7 mil de retorno, 8 mil, caramba, é verdade, você vai conversar com o cara, era verdade mesmo, e ele conseguiu mesmo. Os primeiros? Aí, não, porque é isso, como que funciona? Ah, você põe lá R$1.000, aí você tem 3 meses para poder começar a sacar. E aí você vai acompanhando o rendimento e começa a pedir o saque. Eu, beleza. Eu pus R$2.000 lá. Aí foi indo acompanhando meu e os outros recebendo. Daqui a pouco chegou minha vez, ó, vai abrir tal dia. No que abriu, o site não funcionava. Aí, daqui a pouco, cara, não tá funcionando aqui, pra mim também não tá. Daqui a pouco não tá funcionando pra ninguém. Sumiu. Daqui a pouco você descobre que na verdade a empresa, ó, o cara vendeu a empresa para um outro cara. Vendeu a carteira toda para um outro. E aí o outro descobriu que tem um rombo e foi ele que fechou tudo para parar de... Ah, já era esses R$2.000, nunca mais eu vi. Aí teria que entrar com processo, não sei o quê. Aí depois que você olha, você fala assim, meu, que bobeira que eu caí. Depois que você caiu, você percebe. Nada é fácil, né, mano? Na hora, nada é fácil. E ele, assim, era um cara que pôs mais dinheiro. Recebeu, inclusive, assim, eu conheço alguns que receberam mais do que colocaram e foram realimentando. Então eles não tiveram perda, porque eles tiveram dinheiro de volta. Mas ficaram com a frustração porque eles queriam muito mais. Né? Mas é pra gente tomar cuidado, tá, irmãos? Tá muito fácil para ganhar alguma coisa, pelo menos dá uma desconfiada. Se dá o direito de falar assim, será que é isso mesmo? Nada é fácil. Quarto princípio, seja fiel a Deus. Então, estamos falando aqui dos dízimos e as ofertas. Se organize para ser generoso e poder abençoar. Então, se a gente não faz as contas, se a gente não se organiza, a gente não consegue abençoar a igreja, abençoar os irmãos. E volta lá na justiça social. Se não está organizado, como é que você vai poder fazer? Então, a fidelidade nos dízimos e das ofertas aqui é muito importante para tudo aquilo que a gente está falando. Ele está com o quarto princípio aqui, não é numa ordem não está numa ordem de prioridade, mas se a gente fosse colocar... Foi feita uma pesquisa, Iva, sobre finanças entre os cristãos. E foi comprovado que os cristãos, na estatística mundial, são os que têm a melhor condição financeira no planeta. Vocês entendam o que quer dizer isso? Inclusive alguns que, vamos dizer assim, tá? Não são cristãos, mas seguem princípios do que a Bíblia está dizendo. Então isso tudo que eu estou dizendo aqui de provérbios, irmãos, vale inclusive para quem não é cristão. Se esforçar, se organizar, concorda? Sim. Só que a gente tem um privilégio, que além de tudo, Deus está falando aos nossos corações aí, orientando. Mas é isso mesmo. E aí seguir os princípios. Quantos não estão aí? Os caras famosos aí que falam, É que quando você separa o dízimo e a oferta, você exercita a disciplina também. Aí, isso aí acaba servindo para a vida toda, né? Para todos os tópicos aí da... Vai levando uma coisa a outra. Vamos ler esse texto aqui, ó, é rápido para já ir para o quinto ponto a gente encerrar. Eu vou ler aqui Provérbios. Tira o óculos, hein? Provérbios 3, de 1 a 10. Estou na nova tradução da linguagem de hoje. E aí ela diz assim: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Uma parte da leitura aqui. Então, guardar os ensinamentos, ser fiel e leal a Deus. Para quê? Para agradar a Ele e quem mais? Os seres humanos. Até os outros a gente vai agradar. Até quem você não querendo, a pessoa pensa, nossa, mas que legal, olha ele. A pessoa vai enxergar a fidelidade em você. Aí entra o bom testemunho também, né? É testemunho. Elas vão enxergar pelo testemunho. Olha só, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Aquilo que a gente falou, vamos fazer plano, mas vamos saber que é Deus que
pedir orientação e sabedoria a ele. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Vai fazer o plano, lembra dele, Ele vai te mostrar o caminho. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então vamos ter feridas, vamos ter sofrimentos, vamos precisar ser curados, e essas coisas ajudam também a gente a ser curado. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Então é a Bíblia falando para a gente ser fiel, buscar orientação em Deus e tudo mais, para que essas coisas aconteçam sobre nós, que elas venham sobre nós. Quinto, para a gente encerrar, esteja feliz com o que você tem. Estar feliz, se acomodar, são coisas distintas, mas é assim, eu tenho algo e eu estou feliz com o que eu tenho. Gostaria de ter outra coisa? Gostaria talvez de morar em outra casa, ter um outro carro, sei lá, tudo que vocês possam imaginar aí. Gostaria, mas o que eu tenho, eu sou grato a Deus. Eu sou feliz com o que eu tenho. Isso não me traz prejuízo. E aí, Eclesiastes 6:9, né? É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. É muito melhor. Então, se você conseguiu chegar nesse ponto de controlar e saber assim, eu estou feliz, é o bastante, transborda, é o que eu consigo ajudar, é muito melhor que estar sempre querendo mais, porque aí é aquele poço sem fundo, né? Eu acho que aí, inclusive, ele abre portas, né? A pessoa que tem gratidão pelo que tem, pelo que Deus tem abençoado na vida, abre portas, porque a pessoa que é ao contrário disso aí, parece que ele fecha a porta, as coisas ruins acontecem na vida da pessoa, ela não consegue enxergar aquilo que Deus tem feito de bom na sua vida. E ninguém quer estar perto de uma pessoa dessa, que só reclama, que acha que não tem o que quer, que o que tem não gosta, acha que não recebeu aquilo que deveria receber. Então, ficar perto dessa pessoa é ruim. Agora, uma pessoa que tem coração grato, tá feliz, como estava na tela anterior aí, é feliz, você quer ficar perto dessa pessoa. Você acaba abençoando outras pessoas e as pessoas querem ficar perto dessas pessoas que são felizes e gratas. Para fechar, sei o que está. Esse texto é interessante, né? Porque a gente ressalta muitas vezes, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Bem conhecido. A gente pega essa parte final do texto, assim como a gente pega muitas partes finais de texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Parece que você vestiu a capa lá de um super-herói, né? E a partir de agora nada te abala. Só que o que vem antes desse tudo posso? Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. É Paulo falando, né? Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É o tudo posso naquele que me fortalece aqui, na tradução da linguagem de hoje. Vou fechar com essa frase aqui que eu gostei, eu estava vendo um dos vídeos. Não mude o seu comportamento se você crescer financeiramente. Não confunda prosperidade com luxo. Você pode manter uma vida simples sendo próspero. A gente não confundir as coisas. Está num vídeo lá do Pastor Anésio, lá da igreja. Boa parte desse material, inclusive, foi de um dos vídeos. Um tempo atrás, são coisas que eu pratico e que eu acredito, e aí quando eu vi sintetizado, eu falei, que legal, tá lá. E aí nesse vídeo ele traz essa ideia. Então, conseguiu se organizar, conseguiu ser essa pessoa
próspera, né? Não mude. Não precisa deixar o ego falar mais alto, não precisa se isolar das pessoas, não precisa buscar outras. Não mude. Não confunda prosperidade com luxo. Você pode ter coisas muito boas, pode ter luxo e ainda assim ser próspero, né? E manter uma vida simples. Amém? Agora, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se quer aproveitar. Falando em planejar, fazer planilha, meu problema sempre foi esse. Eu não consegui fazer, pode até fazer, mas não consegui seguir. E a Aline é um ótimo exemplo para mim. Então ela faz tudo ali marcadinho. Mãe, faz isso. Ela fez meu celular para comércio e não termina. E ela todo mês ela vai lá e bota lá. Pago, ok, tudo certinho. E eu tenho a dificuldade. Tá lá igualzinho dela no meu celular. Eu acho bonitinho, ela planeja tudo. Lógico, tem algumas coisas que saem fora. Sai. Sim. Mas assim, tudo naquele orçamento que ela depende do Gabriel, né? Tudo naquele orçamento que eu acho bonitinho. Que ela faz pra mim, eu não consigo. É uma dificuldade que eu tenho. Legal, eu vou dar uma, bem rápido, só uma ideia de como que eu faço. Eu tenho uma planilha que fica disponível de forma, fica um link lá no meu computador, inclusive da empresa, tá lá. Então às vezes eu gastei alguma coisa, eu já, na hora que eu Isso é anoto. ideal. Eu não espero. Só que tem duas coisas também. Primeiro, eu não uso mais dinheiro físico. É muito difícil, assim, às vezes eu pego porque a Helena, ela tem o cofrinho dela lá, daí de vez em quando ela vai juntando dinheiro, aí ela fala, agora eu quero ir lá comprar minha boneca. Ela vai lá e, ela mesma paga, ela vai lá e dá o dinheirinho dela. Então às vezes eu saco para alguma coisa, ou para ajudar em alguma situação e tal, mas assim, é raro eu ir lá e sacar o dinheiro. Então tudo está ou no cartão de crédito, ou no próprio aplicativo do banco ali. Como eu já sei as coisas que eu tenho que pagar ou não, depois eu só vou confirmando. Eu volto lá no aplicativo. Então assim, na medida do possível eu já faço a quente, mas se eu atrasar uma semana, duas, já cheguei a ficar até um mês sem lançar, eu volto e vou recompondo os lançamentos um a um. Tá lá. Não são muitos lançamentos, então é uma maneira que eu faço para poder controlar. Então algumas coisas vão para o cartão, eu controlo o que é para pagar do cartão e vai mantendo. Mas é uma planilha eletrônica. Não tem nada de extraordinário nela. E como eu disse, eu costumo sempre ter o ano atual e o ano seguinte já previsto, para eu saber o que eu faço projeções, por exemplo. Eu considero lá até o que está caindo de FGTS, porque eu tenho um financiamento em andamento da casa e eu posso a cada 2 anos usar o meu FGTS. Esses dias eu fui revisar e aí eu fiz uma projeção que em 2 anos eu termino de pagar a casa, o financiamento da casa. Por causa do quê? Porque eu comecei a olhar e falei assim, peraí, a dívida hoje é essa. Então eu vou simular aqui, se eu continuar pagando mais 2 anos, depois de 2 anos a dívida é essa. O meu FGTS é esse. Se eu continuar empregado aqui, ou no mesmo patamar, etc e tal, o valor que vai entrar de FGTS é esse. Vai chegar um momento aqui que, opa, minha dívida se encontrou com o meu FGTS. 2 anos, acho que mais ou menos isso. Eu vou quitar. Como que eu sei isso? Porque eu fiz esse plano. Se eu não fizer esse plano, eu corro um risco de chegar o ano que vem e falar assim, vou sacar aqui um saldo meu em dinheiro e vou gastar. Aí eu tiro um dinheiro que já está na minha mão para gastar em algo, sendo que meu FGTS, se eu esperar mais um ano, vai poder cobrir aquilo. E aí eu falo assim, peraí, FGTS não é um dinheiro que eu vou lá e saco a hora que eu quero. Essa é a minha conta. Eu não posso ir lá e falar assim, quero sacar meu FGTS. Não. Então o que eu faço? Espero mais um ano, venho o FGTS para cá, deixa que ele paga. Aquele dinheiro que eu poderia usar para quitar, eu não vou usar ele para quitar, eu vou usar para outra coisa. Então assim, a gente só sabe essas coisas se você parar, esboçar, planejar, se dedicar a tudo. Amém?